Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos deixar de conversa fiada, né? Já apresentei aqui. Vamos para a palavra do Senhor, que é o mais importante, é o mais especial. Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos falar sobre a obra missionária. E nós vamos falar um pouco sobre avivamento também. Sobre discipulado, essas coisas. Quando se encontrar, diga amém. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja diz? Está no texto. Que maravilha. Como eu falei, falar sobre missões é algo fantástico. É extraordinário viver e servir ao Senhor. Viver para Ele, estar entregue nas mãos dEle, caminhar por Ele. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi no campo missionário, nesses 7 anos lá no Senegal, eu aprendi a depender totalmente do Senhor. Dependência total. É caminhar no escuro. É se lançar na escuridão, confiando de que Deus vai segurar, de que Ele vai nos sustentar. E Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Ele tem nos sustentado até hoje. Minha família, nós somos os improváveis. Porque eu tenho uma deficiência física, não sei se vocês vão perceberam. Minha filha é especial. Nós temos um número grande de filhos. O Senegal é caro, tem um custo de vida alto. Nós somos improváveis, tínhamos tudo para dar errado. Mas Deus nos escolheu porque há um propósito divino. Para a minha vida, para a sua vida há um propósito divino. O problema é que muitas das vezes nós somos ingratos, surdos. Jesus, ele teve uma trajetória maravilhosa. Recebeu a missão do Pai. Nasceu de uma virgem, aos 12 anos estava ensinando os doutores. Daqui a pouco Jesus é batizado no Jordão, por João Batista, vai para o deserto, passa pela prova, dando glória a Deus, como dizia o saudoso Lázaro, opera milagres, cura enfermos, liberta as pessoas que estavam possessas, anuncia o evangelho do reino de Deus, pega 12 camaradas, 12 pranadas, coloca do lado dele, vem uma multidão junta, daqui a pouco Jesus está enviando 70 para... Só que antes dele enviar, uma coisa que nós percebemos, é que ele não envia à toa. Não, vão aí se viram, não é assim. Ele diz, vocês vão, mas antes de vocês irem, eu vou dar para você poder. Eu vou dar para vocês autoridade. Vocês não vão na força do braço de vocês. Vocês não vão na capacidade intelectual, no conhecimento, nas experiências que vocês adquiriram durante o trajeto de vida de vocês. Vocês vão ser enviados, mas vocês vão ser enviados embaixo de uma autoridade. E ele envia os discípulos, de 2 em 2. E eles começam por todos os lugares a anunciar a palavra de Deus. E a curar enfermos. E os demônios se submetem à palavra deles. E eles chegam todo alvoroçados, Senhor, os demônios se submetem a nós. Ele diz, não vos alegrai-vos por causa disso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Há um propósito de Deus para nós. Nós vamos chegar lá, amém, irmãos? Nós vamos chegar lá. Mas nós não vamos chegar sós. Porque Jesus, depois de passar por todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, desde o Getsêmani, e depois ele é torturado durante toda a madrugada, durante toda a manhã. Ele deve carregar uma cruz muito pesada até a montanha da caveira, o Gólgota. E lá Jesus, ele expira, ele morre, perdoando e abençoando
mesmo aqueles que lhe ofendiam gravemente, Jesus perdoa todos eles. E ele expira. Até aí, se nós tivéssemos contado a história até aí, seria uma história fantástica. Só que a história não acaba assim. A Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele marca um encontro com os discípulos que ele formou. E aqui tem uma lição para nós. Nós precisamos formar discípulos. Amém? Nós precisamos fazer discípulos. A palavra de Jesus, quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele diz, olha, toda autoridade foi me dada. Aquela autoridade que eu entreguei para vocês ir e anunciar a minha palavra, curar os enfermos, libertar pessoas das mãos de Satanás, aquela palavra ela permanece, porque toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ninguém está acima da autoridade de Cristo. E ele confiou esta autoridade, dispensou à igreja essa autoridade para nós irmos fazer o quê? Para nós irmos fazer selfie, para nós irmos colocar stories, para a gente poder mostrar o quanto a gente é legal, para a gente poder ir e mostrar onde nós passamos, o que nós estamos fazendo? Não, para nós irmos e fazer discípulos de todas as nações. Não é uma visão raquítica, uma visão de galinha, que bica o milho aqui na sua frente. Não, é uma visão de globo, é uma visão de mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo não veio julgar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. E a igreja? Jesus confiou essa responsabilidade à igreja. Ele diz, agora é vocês. Vocês devem fazer discípulos de todas as nações. E vocês não vão estar sozinhos. Porque quando vocês estiverem fazendo discípulo, eu estou com vocês, todos os dias. Eu me lembro que nós chegamos dia 17 de março de 2017 no Senegal, porque o Senegal, irmãos, ele é um país 96% muçulmano. Ainda tem a questão da semente do mal que o inimigo colocou na cultura, que é a feitiçaria. E nós chegamos no Senegal, passaram-se 2 dias, a nossa recepção, porque nós fomos para uma casa, que lá praticamente, a maior parte, assim, 70%, 80% das ruas do Senegal é areia. Então, a nossa recepção, depois de 2 dias que nós chegamos, que nós recobramos a memória, porque a gente estava desmaiado no ataque lá de uma praga de pulga, que a gente foi para uma casa que tinha muita pulga, e todo mundo sofrendo, mas 2 dias a gente estava ensandecido, a gente não conseguia sentir nada, estava desmaiado por causa da viagem. E aí, quando nós conseguimos levantar, nós saímos na porta de casa, quando eu olhei, tinha lá um gato, com a cabeça lá de fora, morto, na porta da nossa casa. Eu digo, que recepção maravilhosa é essa? Porque Jesus nos enviou a fazer discípulos, mesmo onde os discípulos não querem nem ser formados. E nós chegamos lá, e nós começamos a fazer um trabalho de formiguinha. Eu não trabalho, nós reunimos hoje um número considerável de pessoas na África para poder fazer alguns eventos. Mas quando nós começamos, nós pegávamos lá um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha, um pouquinho de sal, uma pedra de gelo, e eu saía para fazer visita nas casas ao redor da nossa casa. Nesse local onde nós ficávamos, é um local dominado por uma etnia chamada Lebu. São os homens do mar, os mais violentos e os mais feiticeiros. Para você ter uma ideia, dentro dessa localidade, que são compreende vários bairros, um local chamado Iof, chama de Cartier. Dentro desse Cartier não existe uma igreja cristã, para você ter uma ideia. Não é permitido. Havia lá uma igreja próximo dessa localidade, 10 anos atrás. Os lebus foram lá, tocaram fogo na igreja, queimaram, quiseram matar os irmãos fugiram para não perder, tiveram que escapar e não voltaram mais. E eu fui morar dentro dessa etnia, e a recepção foi aquela, mas eu não me amedrontei, fui fazendo visitas,
tentando ganhar o coração do povo. Para você ter uma ideia, para a gente poder conectar com a cultura, eu tive que entrar dentro do mar, 50 quilômetros dentro do oceano, numa canoa de 7 metros de comprimento por 1 de largura, sem um colete à prova d'água. Eu digo, meu Deus do céu, se eu cair aqui, eu vou direto para o fundo sem fazer nem curva. Eu olhei assim para o mar e digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Para pegar marlin, aquele peixe espada. E graças a Deus nós conseguimos pegar. E foi uma benção. E aí nós saímos para fazer visita na casa das pessoas, chegava ali, cumprimentava as pessoas, assalamu alaikum, malaikum salam, savanangadef, mangifi nyangisijam, jamarek uau. Então começamos a falar o Wolof, que é uma dos mais de 30 línguas que existem lá e dialetos. Comecei a aprender algumas palavras e comecei a cumprimentar as pessoas, sentava para tomar um chá, até gostoso o chá, comia lá o tchebudjen. O tchebudjen, irmão, eu chamo de consagrado, de ungidão, porque é aquele arroz quebradinho, aquele monte de arroz quebradinho, dentro de um tacho, com um pouquinho, uma muquequinha de peixe no meio, bastante óleo e bastante pimenta. Eu digo, rapaz, isso aqui está consagrado. Se a gente faz assim, chega pinga, assim, aí tem que comer com a mão, menino, é uma coisa maravilhosa, gostoso, mas não é saudável. E aí senta lá, come com eles, conversa, e fala alguma coisa, e eu tenho que ter o tradutor do lado, porque a gente não consegue entender tudo, e aí conversa vai, conversa vem, vai ganhando a simpatia, vai se aproximando, ganhando confiança, fazendo amizade, até que nós vamos começando a falar alguma coisa do amor de Deus. Não prega religião, não prega placa denominacional, pregamos o evangelho do reino. E aí sempre aparece alguém doente, sempre aparece alguém com problema, e aí nós encontramos lá algumas pessoas. Eu me lembro de um jovem rapaz, 12 meses não falava nem o francês, fui aprender o francês lá depois de 6, 7 meses, aí um rapaz chegou comigo, me encontrou por uma circunstância na frente da casa, chegou comigo e disse assim, o meu estômago está doendo muito, tive que chamar um jovem missionário para poder fazer a tradução para mim, que eu não entendia o francês na época. Digo, faz a tradução para mim, o que ele está falando aqui? Ele dizia que está com uma dor profunda aqui no estômago, e ele já foi no médico várias vezes, o médico já passou medicamento, não cura, ele não sabe o que é, eles acham que é uma úlcera que está para estourar no estômago dele, e ele está precisando de ajuda, se eu posso dar algum dinheiro para ele poder comprar um medicamento. Eu digo, eu me lembrei da passagem de Paulo, Pedro e João, lá na entrada do templo, chamada Formosa. Ele disse aqui, eu não tenho prata nem ouro, vem cá, entra aqui dentro de casa, porque lá fora é proibido falar de Jesus, anunciar a palavra de Deus, não pode carregar a Bíblia, vamos lá para dentro. Não vou correr esse risco não, a família, minha esposa está nova ainda, para que morrer cedo, né? Tem muita gente para poder evangelizar. Traz aqui dentro. Falei para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar nada de dinheiro para comprar remédio, até porque eu não tenho dinheiro, mas eu conheço alguém que pode resolver a tua situação. Eu conheço alguém que pode curar a tua enfermidade. Eu vim aqui no nome dele, e eu com todo aquele ardor no coração, falei para ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus tem um filho, e Alá tem um filho. Não é o teu Alá, claro, é o Alá que eu conheço. O Alá de Jeová, né? Yahvé. Tem um filho, ele enviou esse filho, para que nós pudéssemos ter vida abundante, para que nós pudéssemos sair das garras de Satanás, e entrar no reino do Filho do seu amor, para que nós fôssemos transportados das trevas para a luz. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse para ele, você acredita que esse Jesus que eu creio, ele pode mudar a tua história, ele pode curar essa enfermidade? Ele disse, eu creio. Eu disse para ele, você quer entregar sua vida a Cristo Jesus? Não é a Mohamed, não é a Alá, mas é a Cristo Jesus, você quer? Ele disse, quero. E nós começamos a orar por aquele rapaz, entregando a vida dele nas mãos do Senhor. O nome dele, Hadim. E aí depois eu disse, agora nós vamos orar para Deus curar essa enfermidade. E nós impusemos nossas mãos e começamos a orar. E o Hadim, quando terminou a oração, ele disse, a dor passou, eu já não estou sentindo mais nada, aleluia. Hadim chorou ouvindo a história do mestre, a crucificação. Hadim na porta, na cozinha da nossa casa, chorando, as lágrimas desciam, porque fizeram isso com Jesus, porque fizeram isso com Jesus. E Hadim passando pelo discipulado, aleluia. Jesus nos deu autoridade, irmãos. Jesus nos deu poder. Mas há um propósito também nisso.
Você não nasceu por um acaso, e você não aceitou Jesus por um acaso, e você não recebeu o batismo com o Espírito Santo por um acaso. Não foi para nós ficarmos dentro das igrejas, empurrando um ao outro, ou rodopiando, tacando mãozada em pé do ouvido de gente. Não, Jesus não nos enviou. O poder de Deus, essa unção maravilhosa, é para a salvação, porque o Evangelho é poder, é loucura para aqueles que não entendem, mas para nós o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 fala sobre isso. Então Jesus nos enviou. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Jesus, Ele quer fazer diferença através de nós. O problema é que nós não estamos sensibilizados o suficiente para sermos usados por Ele. Eu vou dizer para vocês, eu já vivi provavelmente em 7 anos de Senegal, mais do que muita gente viveu de experiência com Deus de 50 anos às vezes. Porque muita gente vive um evangelho, muitas vezes, água com açúcar, aquele evangelho salobra, que simplesmente vinha à igreja e bateu o ponto, se acha que já fez muita coisa. Olha para a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Paulo, o apóstolo, disse o seguinte: quando eu fui ter com vocês, eu não fui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Deus pode te usar. Eu nem sou bonito, irmão, e Deus me usa. Eu nem tenho tanta capacidade, mas eu entendo também que Deus pega as coisas pequenas dessa vida para confundir as grandes. Deus pega as coisas loucas dessa vida para confundir aquelas que pensam que são sábias demais. Deus pega os pequeninos. Eu lembro que em 2016, estava eu, pastor João Araújo, conhecido como Joãozinho. Ele foi dar uma conferência lá em Palmas, no Tocantins, e eu acompanhei. E aí lá, nós estávamos no aeroporto de Palmas. O pastor Joãozinho, ele tem um problema na perna dele aqui. Quando ele era pequeno, ele levou uma injeção que secou a perna dele, ficou tipo uma paralisia. Andando lá pelas praias do Senegal, pela areia do Senegal, de vez em quando o pastor Joãozinho, quando a gente olha, cadê o pastor Joãozinho? Estava caído no chão, caminhando com dificuldade. Aí eu estava lá com ele no aeroporto, eu olhei para ele assim, brinquei com ele, de pastor Joãozinho, o negócio da missão está feio, hein? Deus está pegando só os malacafentos para trazer para a missão, rapaz. Ele fez o ar de riso, depois ele olhou para mim e disse assim: meu filho, é porque os bons não querem ir. É porque quem tem capacidade não quer ir. É porque aqueles que são bonitos aos olhos do mundo, os que têm corpo escultural, não querem ir. Querem ficar aqui. Querem ficar correndo atrás do vento, como disse o pregador. Vaidade, vaidade. É algo vazio, passageiro. É correr atrás do vento. Porque tudo aquilo que você pode tocar não é eterno, mas aquilo que você não pode tocar, isso é eterno. Quando você chegar diante do tribunal de Cristo, Ele não vai perguntar quantas casas você teve, quanto dólar você conseguiu, Ele não vai perguntar quantas viagens você fez, quantas pessoas importantes nesse mundo você conheceu, o quanto de influência você exerceu na sociedade, mas Ele vai perguntar quantas almas, cadê as vidas que eu confiei na mão da igreja, aonde vocês estavam? O que nós estávamos fazendo? Me lembrei do testemunho agora, falando sobre isso, de um irmão lá em Guiné-Bissau, um missionário falando para mim, falando para a gente, dizendo, fizeram uma campanha de evangelização em um local muito difícil, de difícil acesso. De repente aceitou Jesus, algumas pessoas, mas entre eles aceitou um senhor de 68 anos, que chorava copiosamente. E aí terminou a oração e aquele senhor continuava chorando. E os missionários, está certo que é muita alegria aceitar Jesus, olha só que alegria. Mas alguém foi lá com ele e perguntou dele, mas por que você está chorando assim? Ele disse, porque é a primeira vez que eu ouço falar do Evangelho de Cristo. Eu disse, sim, mas chegou para você. Ele disse, fazem mais de 2000 anos que Jesus morreu. Faz mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou. E Ele enviou a igreja. E aonde é que vocês estavam? Aleluia. Aonde é que vocês estavam que vocês não trouxeram o Evangelho para os meus pais?
por meus avós, o que vocês estavam fazendo, o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo com a capacidade que Deus nos deu. O Senhor usou Pedro e João, e eles disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Jesus Cristo de Nazaré está aqui, e nós oferecemos para ti. Levanta, põe tua força sobre os teus pés, e anda. E hoje nós temos ouro e prata, mas cadê o levanta e anda? Os coxos desse mundo estão precisando de ajuda. As pessoas estão clamando por salvação. As pessoas estão clamando por libertação. Nós fazemos cultos no interior, onde nós estamos construindo uma grande igreja de 15 por mais ou menos 30 metros de comprimento. É uma coisa absurda para aquela realidade. Para a gente poder construir a parede, tem que comprar eu compro uma tonelada de cimento. Depois os irmãos vão caçar água 10 quilômetros de distância. Nós vamos fazer o bloco. E depois nós vamos construir para tentar terminar. E nós estamos nessa peleja desde 2021, tentando terminar essa igreja. E nós vamos conseguir, já está pronto, nós já fizemos culto lá. Depois eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. O desafio é grande. E muitas vezes as pessoas descobrem que lá nós oramos para Jesus libertar e para Jesus curar enfermos. Porque Jesus é quem cura. Eu não tomo glória para mim. Eu não faço porque sou eu. Na verdade é Ele quem faz em nós. Ele faz primeiro em nós, depois Ele faz através de nós. E Ele pode usar qualquer um que se dispuser. Você está disposto? Porque todo mundo, na hora que diz assim, você quer receber, quantos querem receber as promessas de Abraão? Todo mundo pula da cadeira, só falta bater nesse teto, e todo mundo grita: não, porque eu quero sim, eu quero receber as promessas de Abraão. Você quer passar por onde Abraão passou? Você quer ser provado como ele foi provado? Você está disposto a pagar o preço? A situação está aí, não é mesmo? Quantas horas você passa de oração por dia? Ou a oração se resumiu àquele: Senhor, me abençoa, abençoa esse alimento, abençoa, não sei o que, abençoa, e amém. E já vai comendo a comida sem nem pensar direito no que falou. Quando muitos fazem isso, nem todos fazem isso, mas... E cadê o tempo com Deus? Cadê aquela orientação de Jesus que diz assim, ó: tu vai, quando fores orar, tu vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, depois tu vai orar em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Deus não é o Papai Noel, me dá isso, me dá aquilo outro. Louvor maravilhoso, hoje eu ouvi aqui a letra maravilhosa. Eu não vim aqui para pedir nada, porque a presença dEle é mais importante para nós. Mas nós precisamos andar em obediência para Ele estar conosco. Somente fazendo discípulos de todas as nações é que nós estamos cumprindo, obedecendo o ID do Senhor. Amém? E aí as pessoas descobrem que nós estamos orando lá por enfermos. Quantos cultos nós terminamos, irmãos? Existem pessoas que chegam endemoniadas, possessas, amarradas nas carroças que as pessoas trazem para nós orarmos para libertar. Quantas pessoas enfermas as pessoas trazem até nós, orem por ela. Naquele trabalho de evangelização no local chamado Iofe, nós evangelizamos uma jovem de Guiné-Conakry, que é um país que está próximo do Senegal, chamada Salimatu. Salimatu entregou a vida a Cristo Jesus. E aquela pessoa que recebe a presença de Deus na sua vida, ela nunca mais é a mesma. E ela não consegue guardar para si as boas novas. Salimatu trouxe os filhos dela. Depois ela trouxe o marido dela. Depois ela trouxe o pai dela. E tinha convidado a mãe dela para vir, a mãe dela negou, porque a mãe dela era envolvida com a feitiçaria. Fazia marabutagem, nós chamamos lá. E a mãe dela, um dia de domingo, depois da reunião nossa, que nós fazemos na sala da nossa casa, portas e janelas fechadas, Salimatu invade a nossa casa, chorando, falando alto, ela e mais algumas mulheres que depois, posteriormente, descobri que era irmã dela, eram as irmãs dela, todas elas desesperadas, e trouxeram uma senhora que era mãe da Salimatu, eu não sabia, Mariama. E aí trouxe Mariama com o rosto muito inchado, a cabeça praticamente para explodir. E ela disse assim: mamãe vai morrer, mamãe vai morrer.
Eu disse, por que ela vai morrer? Não, porque ela está doente, ela vai morrer. E eu disse, mas o que você quer levar no hospital? Levamos no hospital. E aí o médico passou remédio, mas não resolveu. E ele falou que já tinha feito todo tipo de exame e que não tinha dado nada. Acontece essas coisas lá no Senegal. E aí, só que aí ele perguntou o que tinha acontecido, nós falamos para ele que ela tinha entrado no litígio lá com um homem, não sabia que ele era um feiticeiro, e o homem disse que ia fazer um feitiço para matar ela. E ela começou a ficar enferma e estava morrendo, e nós não sabíamos o que fazer. E Salimatu olhou para mim assim e disse assim, pastor, e eu ouvi na pregação que o senhor faz aqui, que Jesus Cristo tem poder. Eu olhei para aquela jovem senhora e eu disse para ela, nós vamos orar ao Senhor. Eu creio no Deus que eu sirvo. Estava lá meus filhos, estava minha esposa, estavam as irmãs de Salimatu, estava a mãe dela. E eu peguei para aquela mulher e disse, faz a tradução para mim aqui. Diga, porque a mãe dela não falava nem francês. E eu disse, fala para ela, e nós apresentamos para ela, apresentei para ela o plano da salvação em poucos minutos. E aquela mulher agoniada, desesperada, eu disse, fica tranquila. Depois que ela entregou a vida para Cristo Jesus, aceitou Jesus, eu disse à minha esposa, traz aí o óleo da unção. Ela disse, não tem óleo da unção, tem o girassol aqui da cozinha. Eu digo, traz o girassol mesmo, vai servir. Trouxe o girassol, coloquei nas minhas mãos. Eu digo, nós vamos orar agora. E eu deixei bem claro para elas, é no nome de Jesus, não sou eu. É Deus, através do poder que há no nome de Jesus, que vai curar essa mulher. E nós começamos a orar por aquela mulher, e começamos a orar intensamente por aquela mulher. Oramos, oramos e oramos e oramos. E aí, de repente, uma das irmãs dela, que também não era cristã ainda, olhou para mim e disse assim, pastor, desista, porque o médico falou que ela vai morrer. E eu disse para ela, não vai morrer. Aí depois, a outra disse assim, mas o feiticeiro falou que ela vai morrer. E eu disse, ela não vai morrer. Quando ela falou o feiticeiro, irmão, eu senti assim, como se fosse atravessar meu coração em um desafio espiritual. E eu disse assim, olhei para elas bem sério e disse para elas assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela não vai morrer, mas o médico falou, mas ela não vai morrer. Aí outros, mas o feiticeiro Marabu falou que ela vai morrer. Eu disse, não vai morrer, porque está aqui aquele que é maior do que o médico, aquele que é maior do que o feiticeiro, Jesus de Nazaré está aqui, Mariama não vai morrer. E nós oramos com toda a fé que Deus colocou no nosso coração. E Mariama está bonita e gorda para a glória de Deus, não morreu. Curou aquela dor de cabeça e aquela inchaço da cabeça dela que estava acontecendo, começou a reduzir. E a Mariama aceitou Jesus, e glória a Deus, serve ao Senhor até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, Ele nos dispensa essa autoridade. Eu não sei se é por causa da necessidade que lá é maior, mas Deus, Ele faz coisas maravilhosas. E o mundo está clamando, irmão, por salvação. O mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que nós para anunciar muitas vezes. Você sabia disso? O que está acontecendo, olhando para o mundo hoje, para a situação que o mundo está enfrentando hoje? Todo mundo diz que o mundo está se acabando. Guerras, rumores de guerras, peste, doenças, maremotos, terremotos, sinais do fim. E quanto mais se vê que se aproxima aquele dia, mais nós devemos trabalhar para ganhar o quanto é possível. Eu quero fazer o máximo que eu puder. Eu saí do meu país, deixei minha pátria, deixei a casa que eu tinha, eu praticamente doei, o carro que eu tinha, eu praticamente doei. Minha esposa era funcionária pública, trabalhava em laboratório, deixou tudo, nós deixamos tudo, porque nós acreditamos na causa de Cristo. E nós fomos para um local que se encontra dentro da janela 10x40, que é o Senegal. Não sei se você ouviu falar, mas a janela 10x40 é o local onde mais tem necessidade de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. É onde tem mais necessidade. Mas, infelizmente, a igreja tem investido muito mais nos locais onde não há necessidade. Há mais missionários enviados para lugares onde já tem o Evangelho do que para esses lugares. Há mais investimento financeiro nos lugares onde já tem pregação da palavra, já tem Bíblia, já tem missionário, tem igreja estabelecida do que para esses lugares. Porque ninguém quer ir. Nos contentamos
em trabalhar o socialismo, aquele assistencialismo, obras sociais. Não, porque tem pobreza, até no Brasil tem pobreza. Não, pobreza tem em todo canto. Não tem, em todo lugar tem pobreza. Mas a principal necessidade que as pessoas têm é de ouvir a palavra de Deus. Já chegou o tempo da profecia, se cumpriu. Que haverá fome de... Não haverá nem fome de pão, nem sede de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Existem lugares no mundo que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E nós precisamos investir nesses lugares. Porque está acontecendo hoje no Brasil, na América, na Europa, o que está acontecendo hoje? Está cumprindo aquilo que o provérbio fala. Aquele que está farto, ele pisa em favo de mel. Agora, aquele que está faminto, até o amargo é doce. Eu me surpreendo com o Senhor. Quando eu vou pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, e quando nós começamos a falar sobre esse Deus maravilhoso, as pessoas chegam a regalar os olhos, e elas ficam ali concentradas naquela palavra que eu estou tentando falar em francês, e elas estão tentando entender na língua delas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando, está traduzindo tudo, e elas estão entendendo, e depois que a gente termina, aceitam a Jesus, e muitas vezes esse aceitar Jesus, irmãos, não é como aqui não. Aqui, misericórdia, Senhor, mais miséria do que corda, já está 9 horas já. Aqui, muitas vezes, a pessoa aceita Jesus, e tanto faz como tanto fez. Domingo, se ela quiser, ela vai. Se ela não quiser, ela simplesmente foi lá na frente, ou levantou a mão e vai embora. Depois está tudo bem. Está tranquilo. Lá não. Ele não tem nada. Às vezes, a única coisa que eles têm é só a família. É só aquela sociedade que eles conhecem. E como eles têm uma raiz feiticeira e tem o islamismo do outro lado aqui, o outro muro que se levanta contra o Evangelho de Cristo, o conhecimento da verdade, o que acontece? Quando alguém aceita Jesus, muitas das vezes ele está colocando em risco sua própria vida no meio da família. Tem um obreiro que ele tem 10 filhos lá, né? É um obreiro. Aí eu disse para ele, só está faltando 2 para ser Israel, né? E a esposa dele disse, não, pastor, o que é isso? Eu digo, mas está faltando pouco, para que, né? O que custa? Depois de 10, 2 é coisa pouca, né? E aí, esse obreiro, quando ele aceitou Jesus, ele teve que sair fugido no meio da savana com a família dele. Na época ele tinha menos filhos, claro. A esposa dele foi espancada, o próprio pai e o próprio irmão tentaram matar ele de faca. Então ele saiu no meio do tempo com a família dele, tentando fugir para não morrer. Nós aceitamos Jesus e está tudo bem. Vou na igreja se der, faço se der, se eu puder eu faço, se eu não puder também, não faço esforço nenhum para conseguir fazer, então é assim. Então nesse lugar, irmãos, quando a pessoa decide batizar, meu Deus do céu, batizar, ele está declarando para a sociedade, para a comunidade toda que hoje ele é um cristão. Veja o tamanho do desafio. Eu fui visitar algumas aldeias, muitas aldeias na verdade, só que tem algumas que algumas nós começamos o trabalho, outras nós já estamos com o trabalho, digamos assim, já está dando para passar um filme lá de Jesus, para dar uma palavra, porque a gente trabalha também com criança, trabalha muito com criança, porque quem trabalha com criança transforma uma geração. Então nós trabalhamos com criança, muitas crianças, diga-se de passagem. Então nós fizemos uma parceria com a Fundação Billy Graham, das igrejas lá no Canadá, eles mandam aquela caixinha de presente com várias coisas dentro, material escolar, brinquedo, um bocado de coisinha, e a gente faz uma programação, um clube, faz brincadeira, canta musiquinhas, conta a história bíblica e depois entrega o presente para eles, e é aquele negócio, quem beija meu filho adoça minha boca, né? Então os pais estão vendo ali, abre as portas da casa deles, e aí a gente já entra, já começa a ganhar amizade, simpatia de todo mundo, anuncia o evangelho, daqui a pouco aquela comunidade está aberta. E nessas visitas, nesses trabalhos aí, nesses vilarejos, a gente já ganhou mais ou menos 5 terrenos para construir igreja, para você ter uma ideia. Fazer um biongo, uma igreja de 6 por 8, pelo menos. $6 mil. Tenho certeza que tem gente aí que $6 mil, e aí? $6 mil. O que para muita gente aqui é luxo, lixo, para a gente é luxo. Para quem está acostumado lá, como eles, passar 2 dias sem comer e estar sorrindo, um negócio desse é uma bênção, um milagre incontável. Nós estamos lá, vamos construir, se Deus quiser, Deus vai dar condição. E eu peço a oração da igreja. Porque tem coisa, irmão, que o dinheiro não vai fazer. Mas a oração de um justo pode muita coisa, pode fazer um efeito grande. Amém? Então peço oração pelos irmãos, e nós estamos ali
fazendo discipulado. Nós trabalhamos desde a evangelização, fazemos o discipulado, fazemos a preparação dos obreiros, e nós estamos enviando alguns obreiros. Nós temos uma família de obreiros que está hoje num outro país, no Mali, que passaram lá com a gente 3 anos, mais ou menos, voltaram para o país deles, que faz fronteira com o Senegal, e o trabalho lá está evoluindo. Em 2022 fui lá para batizar 8 pessoas, já resultado, fruto desse trabalho deles lá também. Para você ter uma ideia, o Mali é o 17º país onde mais cristãos são perseguidos e mortos, segundo Portas Abertas, tá? Você pode procurar no site lá. Então, esses obreiros, esses irmãos, essa família está lá, e esse ano eu ainda quero ir lá novamente, para poder, que estão sob nossa cobertura pastoral. Tem um outro jovem que está lá na Costa do Marfim também, a gente quer abrir um trabalho lá. Tem muito trabalho para fazer, e eu espero que Deus possa despertar a igreja e que levante pessoas para ir, né? Na Jocum dizia que a maneira de fazer missão é um segurando a corda e o outro descendo. Eu ouvi alguns missionários dizendo que existem 3 formas de fazer missão: é indo, orando e contribuindo. Eu ouvi um outro missionário falar o seguinte, que eu guardei essa para mim. Ele disse que tem 4 formas de fazer missão: é indo, orando, enviando recurso e não atrapalhando. Porque tem gente que não vai, não ora, não envia recurso, ainda fica atrapalhando quem quer fazer alguma coisa, né? Então tem que orar até por esse, para não atrapalhar. Se não atrapalhar, já está fazendo muita coisa para a gente já. Então, assim, nós contamos com as orações dos irmãos. Agradeço do fundo do meu coração, pastor. Existem muitos testemunhos e muita coisa para contar. O que falta, muitas vezes, é tempo para poder organizar tudo e falar tudo que eu queria falar. Mas eu agradeço a oportunidade. Pastor Marco, a esposa, os obreiros que estão aqui, orem pela gente. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não sou capaz, mas Ele é. Eu não sei de tudo, mas Ele sabe. Eu vou passar um vídeo agora aqui. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Nós trabalhamos com criança, irmão, lá no Senegal existem os talibês. Talibê significa o discípulo, só que eles são os discípulos do Alcorão. Então essas crianças, elas morrem, dezenas de crianças dessas lá no Senegal por ano. São maltratadas por aqueles que um dia foram talibês também. Então são crianças que dormem mal, se alimentam mal, passam mal, são castigadas das formas mais bizarras possível. Eu não gosto de mostrar essas imagens negativas, mas eu trouxe alguma coisa só para os irmãos terem uma ideia. Mas morre criança, tem uma ideia. Então a violência ela é muito grande sobre essas crianças. E nem a ONU tem poder de tocar nessas crianças. Eu conheço pessoalmente um missionário. Quando eu cheguei no Senegal, eu conheci a honra de conhecer o pastor Zé Dilson, que era missionário lá no Senegal. Ele trabalhava com esses meninos de rua, porque de manhã essas crianças saem para pedir dinheiro ou qualquer coisa na rua, e à tarde eles vão aprender o Alcorão. E quando ela não atinge a meta daqui do dinheiro, ou não pronuncia o Alcorão corretamente, castigo nelas, entendeu? Alguns apanham até morrer. Então, o pastor Zé Dilson começou a pegar essas crianças de manhã e arrumou um local para eles poderem tomar banho, tomar um café. Passou 5 meses preso dentro do Senegal lá, numa prisão do Senegal, junto com todo mundo. Mas o homem de Deus é onde vai abençoado. Lá dentro ele ganhou um ateu para Jesus, dentro da prisão, da cadeia. Chorava todo dia, mas ganhou um ateu para Jesus. Então, essas crianças, ela é uma situação muito calamitosa, e nós buscamos estratégia, nós desobedecemos o governo, porque o governo proíbe a gente de evangelizar criança. Na verdade, proíbe a gente de evangelizar qualquer pessoa, porque é proselitismo, mas nós estamos trabalhando, e Deus está dando graça, e Deus está salvando, porque um planta, outro rega, e o crescimento quem dá é o Senhor. Amém? Então, vou mostrar aqui o vídeo para vocês, aqui rapidinho. No início vai mostrar aqui os talibês, depois vai mostrar mais ou menos alguma coisa de como é que é o trabalho lá. Eu vou falar alguma coisa para vocês aqui. São os talibês. Pela pastor, professor Jair Pereira. Fizemos um torneio na areia aí, ó. Deu mais de 3.000 meninos aí, nesse torneio aí. Joga aquelas melicinhas, aquelas sandalinhas transparentes. Olha os campeões aí, igreja também, em outros lugares, no Senegal.
agir? Quem agir por eles? Por nós alguém já veio. Minha filha. Lugares distantes. Aí essa igreja começa assim. Vagas rápidas. Ela foi curada, a mão dela estava boa. Alguma coisa aí, mas Deus toca no coração, minha amada aí, maravilha, amém? Muito obrigado, que Deus abençoe, pastor, fique na paz do Senhor Jesus. Se alguém estiver precisando de uma oração aí,